A maioria das mulheres brasileiras é mãe. Muitas caminham sozinhas. Somos muito diferentes, mas também temos muito em comum. Conhecemos um tipo de amor que só uma mãe conhece. A primeira coisa que passou pela minha cabeça, assim, logo depois que a Ju chegou, foi virar pra minha mãe e falar: caramba, você me ama assim. Eu acho que o ato de adoção é você se entender como ser humano. Você dá o seu amor, o seu querer, o seu desejo todo para aquele ser, e eu não quero esperar nada lá na frente. Mas não se trata só de amor, tem também muita dor física, mental. E se eu faltar amanhã, quem é que vai dar conta dessa maternidade por mim? A maternidade, ela é tudo isso, uma liberdade imensa e ao mesmo tempo um desespero também. Hoje é dia de celebrar as maternidades, porque são muitas as maternidades possíveis. E as diferenças que temos nessa caminhada podem somar muito para a construção de um futuro de Brasil melhor para nós e para os nossos filhos. E aqui eu reúno mulheres que trazem histórias exatamente para a gente poder olhar para frente e junto, a partir da dor e do amor que cada uma carrega nessa caminhada. Muito obrigada por estarem aqui comigo, trazendo as suas histórias. Eu queria começar trazendo um levantamento recentemente feito pelo Laboratório Tem Colga, falando sobre as mulheres, não só sobre as mães, que fala sobre sonho. Dentro das nossas diferenças, nas escolhas que fizemos, nos valores que carregamos, há um ponto em comum a todas nós, independentemente da idade, da classe social, da raça, da história, que é o desejo de sonhar e de poder continuar sonhando. E sabe qual que é o sonho principal de todas as mulheres hoje no Brasil? Poder viajar. Mas não é viajar somente viajar para fora, para conhecer lugares, porque viajar para essas mulheres da entrevista significa poder ter liberdade. Liberdade para existir, para ser o que se é. Vocês têm se sentido livres na maternidade e nas suas vivências femininas? Eu acho que a maternidade é a experiência mais complexa da minha jornada, justamente porque é a minha experiência mais libertadora e, ao mesmo tempo, é um marcador de limitações. A maternidade, ela é tudo isso, uma liberdade imensa e, ao mesmo tempo, um desespero também. Uma mistura de tópico SOS, né? A liberdade começa na cabeça, né? Da gente. Com certeza. Você falou sobre viagem, né? Eu tô sempre viajando, sou uma mãe muito viajante, né? Então, tô, de alguma forma, ausente em casa por estar procurando justamente um futuro melhor para os meus filhos. Trabalho com a pauta antirracista, então preciso muito estar nesse corre de captação, de contatos. E curioso que quando eu tô num avião e vem uma turbulência, eu sempre fico pensando, e se eu faltar amanhã? Né? Então, a liberdade de poder exercer um trabalho que eu mesma criei, mas, ao mesmo tempo, a prisão, né? Tipo de, caramba, e se eu faltar amanhã, quem é que vai dar conta dessa maternidade por mim, né? Então, são esses medos e gatilhos, né? Dessa liberdade, dessa prisão que convivem lado a lado, mesmo dentro de um avião, né? Você tá viajando, mas... É louco, gente. Eu nunca mais viajei de avião com paz, com alguma paz, porque é o medo de morrer constante. Qualquer medo pequeno, isso é uma coisa na minha maternidade, pelo menos. Qualquer medo pequeno, depois que quando a Júlia chegou, pra mim ficou gigante. É tipo isso, avião. Eu nunca fui fã de avião. Aí, eu lembro a primeira vez que eu fui pegar um avião depois que ela tinha chegado, eu, fiquei em pânico. Tem uma coisa quando você fala de liberdade, aí, assim, né, vem muito quem tá com você de mão dada nesse processo, né? Porque é preciso uma parceria para você se reconfigurar e se reconfigurar, e que não é uma reconfiguração de volta ao que era, porque nunca vai ser, né? Mas, tipo, de você entender quem é você daqui para frente.
Eu não sei porque que eu topei estar aqui, porque eu tô falando, assim, de um jeito tão louco, depois desse momento puerpério, sabe assim? Leandra, tipo, gente, Damião tá com 8 meses. E Tipo, essa coisa da você- liberdade, nessa fase que você tá, que pra mim ainda é o auge do puerpério, sim, porque é uma criança ainda extremamente dependente, faz 8 meses que sua vida foi atravessada pela chegada de um bebê recém-nascido. E mesmo já tendo a experiência da maternidade anterior, ter um filho que nasce de você, que transforma seu corpo, tudo, é um outro processo, tendo que cuidar de uma filha mais velha. Eu acho que o conceito de liberdade, pra mim, pelo menos durante o meu puerpério, foi assim: o que é liberdade? Eu tô presa aqui, eu não posso sair dessa Mas casa. olha só, tem 2 pontos agora, tá? Que primeiro que as mães também, via da adoção, venham juntas. Que é assim, tipo, é um puerpério também. É outro. O adotar. Mas O é início da também. adoção. É também. E você tem desafios gigantes que te mobilizam muito, assim. E toda uma beleza que também existe nas duas. Eu acho que, na verdade, cada maternidade é única e não se repete. Mas a adoção, ela também é um rolê gigante a chegada. A adaptação, você se jogar nesse processo, esse amor incondicional escolhido, é uma revolução. Então, assim, tem esse lugar também. E, assim, a Juju, ela chegou, amor, eu fiquei 6 meses sem conseguir sair de casa. Eu falo de 2 tipos de viagem e de uma liberdade só. A viagem que eu tenho, só eu comando esse avião. Eu não consigo ter ninguém para me ajudar a comandar. Porque a viagem que eu tenho é de entender como vai ser a vida do meu filho. De entender como o outro vai enxergar o meu filho. De entender como o outro me enxerga. E a minha liberdade é eu poder levar o meu filho na escola e o outro entender que eu sou mãe dele. Eu poder levar o meu filho no shopping e o outro não questionar quem é a mãe dessa criança. Então, qualquer ambiente que hoje eu vou com meu filho, eu faço questão de dizer: filho, vem cá com a mamãe. Vem cá com a mamãe. E adotar uma criança, para mim, é o ato mais puro e mais grandioso que existe nesse mundo. Você está adotando um ser que você vai ensinar tudo de melhor para ele. E eu dizer que eu sou mãe, pro outro ouvir isso, nossa, como ela foi abusada em falar isso. Nossa, por que ela tá sentada com aquelas mulheres ali? Eu tô sentada aqui porque eu sou mãe também. Esse é um ponto muito importante, porque quando foi falando da palavra liberdade, eu lembrei também da palavra apagamento, né? A minha primeira maternidade foi uma maternidade que não teve desfecho favorável. O meu primeiro filho, ele morreu. E eu tive que enterrá-lo, eu tive que entender que junto desse lugar que seria libertador para mim, que era me assumir enquanto mãe, que eu poderia ser a mãe que eu queria ser, porque eu havia escolhido, né? O meu primeiro filho, ele foi uma criança planejada. Foi meu único filho que eu planejei. Eu virei tentante, depois eu virei gestante. E quando veio essa questão da morte, vem junto a solidão e o apagamento da mãe que eu poderia ter sido, da mãe que eu queria ter sido, mas que ninguém mais enxergava que eu era. Não, você não é mãe. Eu falei, nossa, eu sou uma mãe. Eu gestei aquele menino, eu pari aquele menino, eu enterrei aquele menino e ele vai ser para sempre o meu filho, né? É um luto que não existe, né, Thaís? É um luto que não existe. Para muitas pessoas não existe. Mas você tá chorando por quê? Nossa, mas você tem filho? Tenho. Sabe, ele teria 13 anos esse ano e sempre vai acompanhar o meu imaginário de como seria esse menino, quantas vezes eu teria acordado de noite para colocar ele para dormir, quantas vezes eu teria ido levar ele numa escola, no parquinho, numa praça. E quando vem a segunda gestação, todo mundo fala, mas agora você vai superar, né? Eu falo, não, talvez o que tenha acontecido é que eu vá me libertar daquele fantasma da mãe que eu não fui porque não me deixaram ser. E aí, a partir dos meus filhos vivos, eu consegui ir me assumindo a mãe que, além da sociedade me aceitar, né? Porque agora eu tinha crianças materializadas ali, eu estava amamentando um menino, eu estava embalando outro, eu estava levando o outro para a escola, então me aceitaram enquanto mãe, mas eu tive que realmente trabalhar para ter essa liberdade, sabe? Porque, às vezes, eu me sentia que quando eu estava livre sendo mãe do Atos, do João e agora do Ben,
eu estava ao mesmo tempo apagando aquela história daquela mãe que também precisava ser acolhida. Já aconteceu isso na minha trajetória várias vezes. Mulheres que tiveram perdas, que não puderam exercer o seu luto materno e que só depois de terem encarado esse luto, essas perdas todas, elas se sentiram livres para se assumirem mães, mesmo que não exista mais aquela criança aqui do lado. Essa história da Thaís, ela se conecta muito com a minha, né? Eu tenho uma história muito forte também de uma perda de um bebê. Eu tive que enterrar um bebê de 3 meses, nascido Guilherme, e foi uma situação onde eu já estava numa ascendência de carreira. E quando a Manu nasceu, 6 anos depois, onde eu já tinha acreditado fortemente que eu não ia mais ser mãe, que agora eu ia ser a executiva, eu ia trabalhar muito, ia cuidar da minha vida. Essa liberdade veio com uma criança que foi uma criança que a gente fala, né, arco-íris, que chegou para iluminar a família, toda a família se transformou com a chegada da Manu, por conta daquele trauma. Eu mais ou menos sem saber se queria, não queria, como é que era ir, como é que eu ia conviver com isso, mas quando ela chegou, ela realmente tomou conta do pedaço. E 2 anos depois, eu virei uma mãe solo. E aí, eu carrego hoje a liberdade de, há 12 anos, tomar as decisões. Mas é uma liberdade assistida por uma responsabilidade, é uma liberdade vigiada pela sociedade, é uma liberdade que realmente ali eu trago. Mas é um ambiente de poder, de coragem, mas ao mesmo tempo de dor. E aquela liberdade que a gente ansiou e quando ela chegou, você não sabe muito bem o que fazer com ela. Meu primeiro Vale Night, depois que o Davi nasceu, eu fiquei assim, como diz o filósofo, o que eu vou fazer com essa tal liberdade se estou na solidão pensando em você? Porque eu não sabia, porque eu queria viver aquele momento, me divertir, sair, curtir. Eu pensava, será que ele tá bem? Será que as 2 avós e um avô estão cuidando bem daquele ser? Porque também a gente fica nisso. Eu quero viver outras coisas para além da maternidade, porque eu ainda sou uma mulher integral com várias outras possibilidades, mas sempre voltando naquele serzinho com quem eu tô conectado o tempo todo. A Vera Conelli, uma psicanalista referenciada, todo mundo conhece a Vera. A Vera Conelli vai ser a nossa costura afetiva psicológica aqui para essas trocas, Vera. Eu começo te perguntando sobre essa relação de liberdade com maternidade. Incrível você começar com esse tema de liberdade, porque o grande paradoxo hoje que a gente vive é que a maternidade, ela acabou encampando toda a esfera do cuidado. Então, as mães, elas cuidam de tudo. Elas cuidam das mães delas, dos pais delas, dos filhos, e muito frequentemente sós, mesmo quando estão acompanhadas dentro de um casamento. E a gente vive, então, hoje, a grande questão é que as mulheres não conseguem, elas conseguem, porque elas resistem, conciliar a vida pessoal com a carreira, com o estudo, com as crianças, elas vão ter custo, né? A que custo? Elas conseguem como uma forma de... do avião, né? Se você ser combustível. Exatamente. Então, essa esfera do cuidado, como ficou sobrecarregada para a mulher por uma desresponsabilização do resto da sociedade, a gente meio que sobrevive fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, as mulheres... Eu acho que faria uma diferença. Tem mulheres que não querem ter filhos e tudo bem. Essa seria a grande liberdade, você poder escolher se você quer ou não e poder escolher em que condições. Eu acho que isso é básico, fundamental. Mas na hora que elas escolhem ter filhos, essa é a grande liberdade. No entanto, elas sabem que elas vão entrar num regime de grandes perdas e grandes ganhos. Achei lindo o que você trouxe. Então, a gente sabe que a gente entra numa barca solo. E eu só faria mais um comentário, que eu tô amando ouvir vocês, tá? Eu não queria ficar ouvindo minha voz, não. Mas assim, como somos plurais, nós somos tantas mães quanto mulheres que tiveram filhos, então não tem... São inúmeras mães possíveis. Mas a gente tem um padrão do que a gente imagina que seria uma mãe que ninguém alcança. Então a gente tem um lugarzinho estreito, que ninguém cabe, mas que assombra todas nós. E a partir desse modelo a gente acha, mas não estou encaixando ali, né? Não é para encaixar, porque esse modelo é alucinado, delirante. Hoje o Brasil está num momento em que praticamente metade dos lares brasileiros é chefiado por mulheres. Muitas mulheres sozinhas, sem nenhuma figura de apoio ali nessa rede oficial. E mesmo quando há um companheiro, uma companheira, esse alicerce, o porta-retrato, que de alguma maneira te aproxima do que parece ser o ideal, a solidão, ela persiste. Ela existe e resiste apesar disso. Vocês se sentem sozinhas? Mas mesmo estando juntas mas com alguém? Mas eu acho que existe uma solidão
da maternidade, e eu tô falando muito do lugar que eu tô agora, assim, que o puerpério, por mais que você esteja acompanhada, e eu estou muito bem acompanhada, assim, o Gui é um pai muito presente, ele é muito... A relação dele com o Damião é linda, assim, mas é solitário. Porque existe todo um universo que se passa dentro de você, de encontro seu com a sua história, de encontro seu com a maternidade que você veio, né? Assim, da sua filiação, do que você está escolhendo daqui para frente e dos medos que te assombram. Coisas que a gente fala pouco também, né? Sobre esse momento, assim, que a sociedade fala pouco, assim. Eu lembro que quando... nas duas experiências, eu, tipo, ligar... E falar assim, gente, isso é normal? Acontece isso? Tipo, é isso mesmo? Assim, é normal eu ter medo de escorregar, cair, bater a cabeça no chão? Assim, tipo, você começa a ter uns medos. Assim, Eu tenho esse medo constantemente. O bebê, assim, né? Você fica assim, meu Deus, aquela fragilidade. Você fala assim, cara... Eu lembro a primeira vez que eu fui dar o banho no Damião, ele muito bebezinho, eu tive um acesso de choro. De, tipo, eu falo assim, meu Deus do céu, assim, sei lá, o que pode acontecer? E, tipo, você é muito solitário. O outro tá ali e fala assim, eu tô aqui com você. Calma, não vai acontecer nada, tá tudo bem, vamos, a gente tá junto. Mas você fala assim, cara, mas esse medo... Eu tô sentindo, assim, eu não consigo compartilhar ele. A solidão pra gente que é mãe ou mulher sempre vai existir. No momento da amamentação, agora você com filho de 8 meses, quando você tá amamentando na cadeirinha, deve passar por muita coisa na sua cabeça, um mix de emoções. Mas eu acho que a gente também não pode deixar essa solidão atravessar a gente. Porque a gente começa a entender que a gente tá aqui sentado nesse sofá, cercado de mulheres maravilhosas, a gente sai, mas quando voltar tem um ser pequenininho, louco pra ouvir a nossa voz e sentir o nosso cheiro. E muito fiel essa dedicação, né? Eu só queria incluir um pouco a Gabriela, que a gente não ouviu ainda. Gabriela, quando a Luana começou a falar... Não. É pra encorajar a Gabriela a entrar na conversa. Né? Minha saída foi muito cedo. Eu choro, tá? Eu saí de trabalhar, eu tinha 2 meses. E eu não consegui amamentar. E era um sonho meu. Sempre foi. E pra mim é muito difícil falar isso, sabe? Muito mesmo. E eu só tive o Enzo tem 13 anos. Hoje ele já faz mais as coisas sozinho, tá sozinho em casa agora. Eu trabalho, né? O dia inteiro, domingo, segundo, dia que for. E eu queria ter outro filho, mas devido a uma esterectomia, um problema que eu tive também, não vou conseguir mais, a não ser adotivo, e eu penso, inclusive. E assim, aonde eu consegui emprego na época, né, 12, 13 anos atrás, foi no shopping, eu era vendedora, e eu tinha que tirar meu almoço para tirar leite, e a gerente, você só tá aqui porque você tem um rosto bonitinho, porque você tá bem acima do peso. As roupas da loja nem davam em mim na época. E assim, pra mim foi muito dolorido. E é uma coisa que você falou, a gente não tem escolha. Sim. Eu tinha que sair, eu tinha que trabalhar. Sim. Junto ao eu não conseguir amamentar. O Enzo teve um problema, a PLV, né, que é a intolerância. E ele mamava um salário mínimo por mês. E era o que eu ganhava no shopping. Então eu saía de casa, eu voltava, fazia o que eu podia. E assim, o meu dinheiro todo era pra ele. A minha vida sempre foi por ele. E no final das contas, graças a Deus, hoje eu estou num lugar melhor. Mas ainda não é aonde eu gostaria de chegar, sabe? Gabriela, você é uma empreendedora de si mesma, dona de um negócio na área de beleza. A Gabriela estava me contando que durante a pandemia, mãe solo, sozinha, com filho pequeno, na área de beleza, não tinha mais o que fazer. Ela falou, Aline, eu virei motorista de caminhão. Sim. Para conseguir garantir comida pro meu filho. Fui mãe solo depois dos 2 aninhos dele. Era um namoro, né, com o pai dele, não chegou a ser um casamento. E aí separei e tudo mais. Fui mãe solo durante 6 anos. Hoje eu tenho um relacionamento, sou casada há 6 anos. Tenho um companheiro, né, que não substitui a gente total, mas ampara, né? E aí, na pandemia, o salão de beleza ficou bem complicado, assim. Não dava para ir a domicílio, as pessoas também não queriam ir até o local, porque várias pessoas entravam e saíam, e todo mundo com aquele medo, né? A gente não sabia, de fato, o que era a Covid-19. E eu tive que parar com a minha profissão. E aí, meu esposo tinha um hortifruti, uma comunidade, tudo mais, que também fechou na pandemia, e esse caminhão ficou lá parado. Eu saía todo dia na varanda de casa, olhava pro caminhão, o que eu vou fazer com esse caminhão? Dirijo carro, dirijo moto, falei, o que eu vou fazer? Chamei um rapaz, falei, põe aqui pra mim o número do meu telefone, aqui, põe frete. Internet. Comecei a anunciar, gente, vocês não viram? Choveu de frete. Eu só via os caras, né, quando eu chegava de caminhão, as pessoas,
Ah, sim, mudança, né? Muita mudança Sim. na pandemia. Não, muita. Pessoas reduzindo custo, pessoas aumentando, achando que ia ser para sempre o auxílio emergencial. Gabriela, você bombou na pandemia Bombei. como motorista Bombei real. de Fiquei caminhão. 3 anos, inclusive, foi difícil de sair, recebo mensagem até hoje. Um ponto da Gabriela, que assim, me tocou muito, porque ela falou sobre não ter conseguido amamentar, né? Você teve ali essa necessidade de sair para trabalhar, e a tua realidade, cara, é a realidade de bilhões de mulheres no Brasil que a gente não pode romantizar, né? Eu também tive um empreendimento que nasceu junto com a minha filha, Alice, e eu tive que dar a primeira palestra, a Alice tinha 7 dias de vida. E a gente sabe como esse corre. É um corre que não tem licença maternidade, que não tem, tipo, amparo, e é por isso que é só, né? E, ao mesmo tempo, quando a Vera traz a questão dos modelos mentais, né? Dos modelos mentais da maternidade, que a gente nunca se encaixa, ao mesmo tempo, acho que é importante a gente discutir o quanto a gente precisa lutar para que cada vez mais a gente tenha estruturas de cuidado que sejam cedidas pelo governo. Acho que a Thaís fala muito sobre isso, né? Estruturas de creche, estruturas que possam dar suporte para mulheres como nós, que, cara, às vezes o corre tá ali, você precisa fazer. Você tem um bebê de 2, 3 dias no colo, mas o corre tá ali. Se você não puser comida para dentro de casa, não vai chegar. Então, assim, a gente não pode romantizar isso, porque a gente deveria poder viver plenamente essa maternidade. Uma outra coisa que eu também queria trazer, né, o quanto a gente também introjeta essa mãe guerreira, mas o quanto está introjetado num estado patriarcal, né, onde, por exemplo, se o seu filho fica doente, posso falar com a mãe? Claro. Né? Não, mas boa parte Então, da nossa solidão se dá justamente porque toda a sociedade vem sempre querendo mostrar o quanto a gente é insuficiente. Depois dessa minha segunda maternidade, né, quando eu tenho meu primeiro filho vivo, e aí eu falo, cara, o que eu vou fazer com essa criança? Que mãe que é você? Cheia de medo de superproteger, medo de matar mais um filho, né? Porque você coloca essa culpa sobre você e trabalhando, né? Trabalhando numa loja de shopping também, numa grande magazine e tudo mais. E quando eu volto à licença maternidade, as pessoas falam que não tem mais espaço pra mim. O único espaço que teria é se eu viajasse também com meu bebezinho. Eu tirei férias, licença maternidade e férias, fiquei 6 meses, né? Afastada do trabalho. E quando eu retornei, todo mundo falou, Thaís, você já vai ter que viajar, porque não vai dar pra você ficar aqui, a gente vai abrir um monte de loja, você vai lá e dá graças a Deus, você vai ter um tempo livre, loja do seu filho. Aí eu falei, gente, quem são vocês pra dizer que depois de eu ter perdido um filho, parido outro, tá vivendo esse período assim feliz, né, porque amamentando e me realizando lá naquele momento que eu tava vivendo, agora eu vou querer viajar, ficar longe do meu filho? Dá graças a Deus, a empresa tá te considerando, não é isso que vocês mães querem? Aí eu fiquei assim, não. Eu quero, sabe o quê? Um modelo demissional. Vocês têm uma carta de demissão? Eu com um Atos no Sling. Ah, mas a gente não faz acordo e você vai ficar sem seus direitos, você não vai ganhar nada. Eu falei, não. Eu quero o modelo da carta demissional. Assinei a carta, ato de rebeldia materna, na frente da tal gerente, e depois fui pra casa. E aí, o que você vai fazer? Por quê? Comida, fralda, tudo isso. Eu falei, cara, alguma coisa eu vou fazer. Fui vender frango frito na calçada. Criei Olha lá só, né? um tachinho de pastel, era um frango que todo mundo gostava de comer no meu bairro. Opa. Eu peguei, gostoso pra caramba, também me mandou mensagem sexta-feira, é do Rei do Frango, não existe mais. E aí eu vendi frango durante muito tempo numa calçada do Rio, e da barraquinha a gente foi pro food truck, do food truck virou um projeto de ocupação do bairro, virou política, mas foi por conta dessa necessidade de falar, todo mundo dizendo, você é insuficiente, você tá sozinha, se você sair daqui você não vai mais pra lugar nenhum, ou você faz o que a gente quer agora, ou você não faz e vai ficar aí sem recurso nenhum pro seu filho. E aí a gente tem que se reinventar realmente, né? Pra gente ouvir a Ava, eu queria só situar um pouco o olhar da Vera também, pra gente trazer uma coisa que pra mim é muito importante, que é essa mulher que se vira e que dá conta de tudo e que entrega, acaba criando na gente, me parece, uma prisão de uma entrega também que a gente tem que fazer, que se a gente não fizer, a gente não tá entregando o que a gente poderia ou deveria entregar. Então, acho que a Vera. gente Eu tem vejo as mulheres aqui todas, de alguma maneira, trazendo isso. Eu acho que a gente tem um paradoxo, porque a maternidade e paradoxo deviam ser, né, sinônimos. Né? Tem um paradoxo importante que é o seguinte: tem um lado que é isso, a gente se identifica com a mulher guerreira e adora dizer que fez e aconteceu, só que a gente se agarra nessa bola de ferro no pé. Mas tem um outro lado que a gente tem que se orgulhar muito, que é um lado ético. Porque a gente, quer dizer, você foi lá e se virou e você não abandonou. E quando você fala 50% dos lares geridos por mulheres, muitas vezes sozinhas, porque elas ficaram. Mesmo na hora da fome, que esse prato é para dividir, às vezes não tem nem esse prato, né?
Então, as mulheres ficaram, isso é uma posição ética e a gente tem que valorizar isso. O que está faltando é a gente continuar valorizando isso, colocar isso não como um sacrifício obrigatório, mas como uma escolha, um valor das mulheres e exigir que o restante, a outra metade da sociedade, compareça. Então, não deixar que esse lugar da guerreira se torne um lugar de deixa comigo que eu vou fazer tudo sozinha. Não, deixa comigo que eu vou fazer vocês entrarem aqui com o Estado, com as empresas. As pessoas falam assim, essa empresa vai ter creche para as mães. Sim, creche para as mães. Né? Essa empresa vai ter creche para as crianças. Não vai ter creche para as mães. Vai ter escola para as crianças, vai ter... Então, é para as crianças, porque todos são responsáveis, né? Quero ouvir vocês também sobre essa construção de um novo jeito de pensar, criação de gente nesse país. Eu tenho uma experiência que me marcou muito, que é quando eu fazia campanha eleitoral com meu filho. Minha primeira eleição, meu filho tinha 1 ano. E era 2020, pandemia, então eu ia com ele assim, desesperada, o marido trabalhando em outra cidade, eu não tinha como deixar com os avós naquele contexto de pandemia. E aí eu ia para as feiras, pedir voto com ele. E as pessoas falavam, 9 horas da noite, você tá aqui com essa criança, você é muito desnaturada. Só que você olhava ao redor e você tinha várias bancas de feira com as mães trabalhando e as crianças dormindo debaixo da banca. Essa é uma realidade das feiras brasileiras. É a maioria tocada por mulheres e geralmente mães que levam seus filhos com o coração partido, porque elas saem 3 horas da manhã para levar aquela criança ali. E eu comecei a entender que o desnaturada era eu por estar disputando um espaço de poder que não é um lugar que identifica uma mãe de filho pequeno. Então, aquela mãe feirante, eles não enxergam como desnaturada, mas como alguém que está ali aceitando o roteiro. E aí, na hora que eu questionava isso, vocês vão me desculpando que eu faço referência musical toda hora, mas é porque teve uma vez que foi muito maravilhosa, que aquela banca enorme de todas as verduras, e aí um feirante, um homem, assim, sendo muito ríspido comigo, gratuitamente, do outro lado da banca, a filha dele estava no caixa, e ela gritou, mas eu vou votar em você. Aí eu cantei, você não vota em mim, mas sua filha vota. Então, já para fazer essa roda girar, a gente tem um marcador que é: o poder está concentrado na mão de herdeiros, que geralmente são homens brancos, que passam esses espaços de poder de pai para filho, para filho, para filho. Esse é um retrato dos parlamentos brasileiros. Boa parte dos meus colegas são filhos de ex-vereadores, ex-deputados, ex-senadores, enquanto as famílias deles se estruturavam para elegê-los, para fazer sucessores, a minha mãe se estruturava para que eu não morresse de fome. Então a gente precisa inverter a cara do poder, a lógica das coisas. 50% das mulheres brasileiras são demitidas depois da licença maternidade. Exatamente. Tem esse levantamento da FGV dando conta de que metade das profissionais que retornam ao trabalho depois da licença acabam demitidas em até 2 anos. Você, como executiva clássica do mundo corporativo no Brasil, como é que você enxerga isso? Eu enxergo que a gente precisa, seja numa maternidade solo, numa maternidade de qualquer maneira, ter uma rede. E eu acho que, hoje em dia, as empresas elas têm que fazer parte dessa rede também. Porque se a empresa não fizer parte dessa rede, esse ciclo não fecha, né? Realmente a gente precisa ter a parceria ali no dia a dia, ou mesmo em políticas dentro da empresa formadas para que as mulheres consigam realmente avançar e ter um pé de igualdade na carreira. Eu trabalho numa empresa que é uma empresa que sempre teve essa condição de estar sempre à frente na diversidade, olhando para essa mulher. Há 20 anos, a diversidade veio se formando na empresa por conta disso, por conta da questão de gênero, e da questão de gênero ela migrou com políticas para a maternidade. É um formato que não achata a carreira da mulher, né? Eu, há 6 anos atrás, tive a oportunidade de ir trabalhar em outra empresa que eu estava, em Nova York. Eu morei 1 ano e meio em Nova York, sem a Manuela. A Manuela ficou com a minha mãe, para eu poder realmente dar conta dessa carreira que era muito o esteio da família, é o esteio da família. De fato, a gente ainda precisa de uma rede pública que apoie todos os tipos de mulheres, todas as mulheres que tenham todas as maternidades possíveis. Isso é um fato e a gente também faz essa atenção do setor empresarial ali para que isso seja uma mola também propulsora como exemplo para que essas políticas também possam acontecer. Queria
pegar o gancho da Marcinha, né? Porque a gente trabalha muito junto, mas em duas pontas diferentes, né? Marcinha trabalha numa empresa, a gente trabalha numa instituição que leva letramento justamente para essas empresas sobre as várias possibilidades de maternidade possíveis. Isso também precisa abrir o olho, né, os olhos desse tomador de decisão, como a Ava trouxe. E esse letramento ser um passo fundamental para que esses tomadores de decisão consigam, na verdade, abrir portas para que a gente possa cunhar maternidades possíveis e muito mais divididas de forma mais igualitária, né? Isso que eu queria trazer um pouco para a gente caminhar por um olhar de cultura de um país, de uma sociedade, e o papel que o Estado, me parece, tem como um norteador dessa nova educação, desses novos valores, dessa nova cultura. Não dá pra gente esperar e jogar apenas pro setor privado uma mudança cultural que também tem que ser embasada por lei. Então, se não há uma mudança pela boa intenção, pela ética, pelo que parece óbvio para nós aqui, um amparo a essa mulher e uma licença, por exemplo, ampliada para os pais também, isso não é prioridade no Brasil. A gente tem mais de um projeto em Brasília, aguardando apreciação que não está entre as prioridades do debate público. Trazer para esse pai também uma licença que o coloque numa condição de cuidado minimamente próxima, porque nunca será igual, à de uma mãe. A gente tem um lugar de muita incipiência realmente na efetivação desses grandes políticos que deveriam estar orientando e não só norteando, né, a questão da iniciativa privada. E aí a gente tem que voltar lá para trás ainda, né, um pouquinho só atrás. 88, Constituição Federal e o Pacto de Corresponsabilidade, que já descentraliza o cuidado como um todo, mas que não é efetivado, né?